Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos aqui com Diego Sequeira, um jornalista excepcional da Venezuela, para esclarecer o que está acontecendo com o avanço dos Estados Unidos na América Latina. Muito obrigado por voltar ao programa. Obrigado, Glenn. Obrigado, Burhan Hissep. Então Trump disse que a América quer seu petróleo de volta. Ela atacou a Venezuela, matou muitas pessoas e sequestrou o presidente e a esposa dele. Depois, eles foram enviados a um tribunal em Nova York para serem julgados, o que supostamente tornaria tudo legal. E então Trump diz que o país agora será administrado pelos Estados Unidos e que eles vão conseguir muito petróleo e dinheiro. Isso é muito confuso em vários níveis. Acho que se trata da questão da legalidade, mas também da suposição de que os Estados Unidos já controlam a Venezuela, porque mataram algumas pessoas e sequestraram o presidente. Então há muito o que analisar aqui. Achei que talvez pudéssemos começar pelo ataque em si. O que realmente aconteceu lá? Você está em Caracas agora. O que aconteceu aí? Como os Estados Unidos conseguiram fazer isso? Ouvimos que algumas pessoas foram compradas porque não atiraram em nenhum dos helicópteros americanos. Você tem alguma informação para nós? Sim, quero dizer, sobre a última parte da sua pergunta, acho que nos próximos dias vai ficar mais claro quem, o que, quando exatamente, e o que vai explicar, digamos, a falta de resposta, ou a resposta paralisada, se preferir, durante o ataque por volta das 2 da manhã do dia 3 de janeiro. Basicamente, sabe, a narrativa diz que foi uma operação limpa, que eles se concentraram apenas em alvos militares, como geralmente se afirma, e que foi sim uma das melhores operações de todas. Mas não acho que seja o caso. Agora sabemos que, até o momento, cerca de 100 pessoas foram mortas e um número aproximadamente igual ficou ferido. Até agora, de acordo com o nosso ministro do Interior, esses são os números que ele apresentou ontem, isso mostra claramente que não foi, como eles costumam alegar, apenas dano colateral, para usar a própria linguagem deles. É uma manifestação evidente disso. Entre os alvos que eles atacaram, sim, quero dizer, eles atacaram um dos maiores complexos militares da Venezuela, o Fuerte Tiuna. Há também muitas áreas residenciais dentro de seus limites. Essas áreas também não diretamente claras, mas é claro, não inclui diretamente para destruir casas, como tem acontecido em muitas regiões. Esse foi um dos principais alvos. O outro exemplo foi o porto de La Guaira, o porto que fica perto de Caracas. Fica a cerca de meia hora de carro de Caracas. Eles também disseram que várias áreas militares sensíveis foram atacadas, mas um dos alvos era, na verdade, um depósito de equipamentos de diálise. Isso mostra mais uma vez que vai além da narrativa de ser apenas uma operação militar ou limpa. Eles também bombardearam, por exemplo, o Instituto Venezuelano de Pesquisas Científicas. E o centro de matemática lá foi praticamente destruído com outros centros, incluindo os de agroecologia e física. Não estamos falando de alvos com real valor militar. Então, em Caracas, eles também atacaram uma área chamada El Volcão, o vulcão, que fica no sudeste de Caracas, onde está localizada uma importante antena de comunicações. A onda de choque foi tão forte que destruiu muitas casas em um município que, aliás, nunca apoiou Maduro. É um lugar onde o chavismo nunca venceu. Há vítimas lá, pessoas feridas, muitas casas destruídas. Outro dos alvos deles foi uma creche em Higuerote, que fica no estado de Miranda. Tudo isso é na região central da Venezuela, Glenn. Essa foi a área, o setor que foi atacado. Até agora, eles não se concentraram em nenhum outro lugar do país. Se houver uma segunda onda, de acordo com algumas das ameaças de Trump, acho que isso ampliaria o banco de alvos. E sim, com o resultado que já vimos, que envolveu o sequestro do nosso presidente legitimamente eleito e da primeira-dama, Cília Flores, agora em julgamento,
Sabe, num nível pessoal, difícil até começar a comentar. Eu não estava em Caracas, na verdade. Tive que viajar até lá a partir do oeste da Venezuela, numa viagem muito longa e, bem, fascinante à sua maneira. Mas depois disso, ao tentar aceitar o fato de que agora nossa cidade se junta àquele clube de cidades bombardeadas, e simplesmente sim, como cidadão, é difícil compreender que sua cidade foi bombardeada. Pessoas ficaram feridas. Pessoas foram mortas. É simplesmente hipnotizante nesse sentido. Sabe, no ano passado, estive em Teherã depois dos ataques, depois dos 12 dias de agressão israelense. Então, de certo modo, é chocante ver a homogeneização desse tipo de coisa. Como não há grande diferença quando você vê um conjunto residencial onde todas as paredes caíram e você se senta dentro das casas e, por sorte, sim, algumas pessoas sobreviveram. Mas pessoas foram mortas. Civis. Não estou falando de alvos militares. Houve também, aliás, depoimentos de jovens soldados que lutaram em um dos batalhões, dentro do que estavam fazendo, e que realmente repeliram um desses ataques. Então isso também não se encaixa na narrativa dos Estados Unidos sobre o quão bem-sucedida foi essa operação. E claro, sim, foi avassalador. Quero dizer, 150 caças estavam sobrevoando a Venezuela, especificamente Caracas, além de drones e guerra eletrônica. Muitos dos navios da Armada baseados perto de nossas costas foram colocados em ação, e foi basicamente algo avassalador. Mesmo com toda a especulação sobre o que mais aconteceu, foi simplesmente demais para um país como a Venezuela. Isso também precisa ser levado em conta, independentemente das dúvidas que ainda temos neste momento. Tenho quase certeza de que respostas mais oficiais virão nos próximos dias. Foi simplesmente difícil demais de evitar. Então esse é basicamente o resumo. Eles se moveram pelas cidades, e eu passei por pelo menos 4 ou 5 cidades no oeste da Venezuela a caminho daqui, de Caracas. E eles se moveram basicamente da mesma forma. Quero dizer, as pessoas mais politizadas estão basicamente se mobilizando e têm ocorrido reuniões, encontros e manifestações todos esses dias. Todos eles. Aliás, vai haver outra hoje. E se você vir as fotos, se vir as filmagens, há um número muito grande de pessoas. E isso, tenho certeza, não envolve apenas o chavismo. Tenho quase certeza de que também envolve outros cidadãos que estão condenando os ataques, assim como aconteceu, aliás, em Teherã, naqueles dias de junho, porque isso é basicamente uma das posições mais importantes. Depois há pessoas que ainda estão chocadas e preocupadas, apreensivas com o futuro próximo, mas, de certo modo, é o cotidiano de sempre. Quero dizer, isso não mudou de forma dramática. Não há agitação, nem levante, nem, rumores militares de qualquer tipo. Nada disso até agora. Hoje é 8 de janeiro, e isso de fato confirma que nenhuma das especulações externas está acontecendo neste momento. E isso também prova mais uma coisa: a firmeza dos venezuelanos. Não estou dizendo isso de forma ideológica ou chamativa, estou dizendo como uma lição difícil que foi aprendida há muito tempo. Porque sim, é claro, foi algo enorme e diferente das vezes anteriores. Mas a capacidade e a habilidade de simplesmente continuar, independentemente de qualquer grande perturbação, já se tornaram uma marca registrada nossa. Bem, parece ser um tema comum nos Estados Unidos presumirem que os outros os verão da mesma forma que eles se veem. Por exemplo, quando bombardearam e destruíram o Iraque, a suposição era de que seriam recebidos como libertadores. E então, de alguma forma, sim, ficaram surpresos quando foram recebidos como imperialistas. Você e eu nos conhecemos no Irã,
E pensei a mesma coisa depois com os iranianos. A suposição de que os Estados Unidos começariam a bombardear suas instalações nucleares civis, e que, de alguma forma, os iranianos sairiam às ruas aplaudindo os agressores imperialistas para depois tentar derrubar o próprio governo em favor do país que os bombardeou. Acho isso meio estranho, e penso que é a mesma suposição agora, que sabe, vamos sequestrar o presidente da Venezuela, mostrar sua esposa espancada no tribunal, matar muitos de seus cidadãos, e de alguma forma o povo se levantará contra o líder odiado e nos receberá com flores. É algo muito estranho. Acho que isso remonta à ideia, como eu disse, de que os outros o verão como você se vê. Mas obviamente você... Sim, com certeza. Apesar de quaisquer divisões dentro de um país, se você começar a bombardeá-lo, mesmo nos Estados Unidos, bem, muita gente odeia o Trump. Mas se a China começasse a bombardear Washington amanhã para salvar os americanos do Trump, pode ter certeza de que o país se unificaria logo em seguida. É uma ideia completamente absurda, mas eles continuam caindo na mesma lógica repetidas vezes. É o mesmo solipsismo, sabe? É como o mesmo solipsismo, o mesmo tipo de, não sei, viés de confirmação confortável que eles sempre precisam para montar esse tipo de análise e vender esses tipos de guerras, para conseguir algum tipo de aprovação interna. E isso não era o caso, aliás, se você olhar as pesquisas vindas dos Estados Unidos e da Venezuela. Foi interessante ver esse reflexo entre a Venezuela e os Estados Unidos, ambos enxergando através da narrativa e não aprovando nenhum tipo de aventura contra o país. Quero dizer, pelo menos eu conheço umas 3 ou 4 pesquisas dos Estados Unidos nesse sentido. Basicamente, primeiro eles disseram que perceberam as mentiras. Segundo, acharam que isso não seria benéfico para eles de forma alguma. E terceiro, não acreditaram na narrativa. Então sim, exatamente, eu concordo completamente com você nesse ponto. E esse é um ponto muito interessante, um reflexo cultural e filosófico que aparece aí, não apenas, é claro, nos Estados Unidos, mas também até certo ponto na Europa Ocidental ou na Europa em geral. Sim, não, mas é que os seres humanos tendem a fazer isso. Nós dividimos as pessoas em nós e eles, em grupos internos e externos, e sempre nos apresentamos como os bons e o outro como o mau. Mas quando isso se transforma em ideologia, é como se nós representássemos a liberdade e nossos oponentes fossem sempre autoritários. E então se parte do pressuposto de que os outros verão as coisas da mesma forma. Então, mesmo quando os americanos dizem, bem, nós vamos aí, queremos o seu petróleo, vamos pegar o seu petróleo, e você não pode negociar com quem quiser, só conosco. Você vai ser um posto de gasolina exclusivo dos Estados Unidos e nós vamos ao seu país para bombardeá-lo. Eles ainda presumem que são os libertadores. Quero dizer, sim, acho que isso vai além da ciência política e entra na psicologia. Psile e psiquiatria. Um psiquiatra, sim. Mas eu queria perguntar, por que os Estados Unidos estão dizendo, saindo da Casa Branca, que de agora em diante eles vão administrar a Venezuela até encontrarem um novo governo? E então Trump disse que permitiria que a presidente interina, Rodrigues, continuasse em seu cargo enquanto fizesse o que mandassem. Fico me perguntando até que ponto os Estados Unidos não assumiram demais, porque parece que eles pegaram o presidente e disseram, bem, vencemos. A Venezuela agora é nossa. Mas, novamente, houve alguma confusão por causa daquele ataque, de que talvez eles tivessem algumas pessoas infiltradas passando informações. Sabe, acho que muita gente simplesmente presume que tudo que Trump diz deve estar certo, que agora a Venezuela está sob controle. Vi artigos de jornal dizendo que agora eles precisam administrar a Venezuela de forma responsável, que precisam, enfim. Mas acho que pulamos uma etapa aqui. Talvez consigam fazer isso mais tarde, não sei. Mas certamente eles não estão no controle da Venezuela, estão? Sim, exatamente. Quero dizer, o interessante aqui é que há 2 avaliações básicas.
Uma delas é que você precisa ler nas entrelinhas, no sentido de que sim, eles estão basicamente declarando, como eu também venho dizendo, algum tipo de vitória de curto prazo, um barato passageiro. Mas isso não combina com o que realmente está acontecendo aqui, como eu acabei de te dizer há alguns minutos. E ainda assim, não existe mais nenhuma presença dos Estados Unidos aqui em Caracas, ou em qualquer outro lugar da Venezuela, ditando as regras ou algo do tipo. E curiosamente, lendo nas entrelinhas mais uma vez, há também o reconhecimento de algo importante aqui. Você não pode, você não vai conseguir realizar uma mudança de regime, porque isso não traria benefícios para você. Você precisa agir ou improvisar, e acho que é isso que está acontecendo aqui. E o que você tem, que na verdade é um Estado forte, coerente e funcional, é o Estado chavista. Quero dizer, eles deixaram isso bem claro várias vezes nos últimos dias, seja Marco Rubio, Trump, Hegseth ou qualquer outro, dizendo que Maria Corina não é quem vai conseguir governar o país. Ela não é respeitada o suficiente, não tem apoio suficiente, eles simplesmente disseram isso. Então, é um momento bastante estranho e ambíguo nesse sentido. Mas o reconhecimento de que é com isso que se tem de trabalhar é bastante revelador. E o outro ponto, na mesma medida, é o quão claro está agora que, como você já colocou, eles simplesmente nos veem como o posto de gasolina e a parada necessária para seguir adiante na região. A primeira parada, sim. E isso também quero dizer, basicamente uma metafísica imperial sobre o que a Venezuela significa para todas essas pessoas e, na verdade, o quão distante da realidade essa visão está até agora. Em relação ao petróleo, por exemplo, há um comunicado claro da nossa estatal de petróleo dizendo que estamos diversificando nossa economia. Sempre tivemos esse tipo de acordo comercial e ele vai seguir o modelo da Chevron. Como você sabe, a Chevron nunca realmente parou de operar, exceto por um curto período. Eles estiveram ativos na Venezuela o tempo todo. Quero dizer, tenho certeza de que até na semana passada, antes de tudo acontecer, ainda havia petroleiros da Chevron retirando petróleo, vendendo e alimentando o próprio sistema deles, seja lá qual for. E foi basicamente isso que o nosso presidente interino, Desi Rodrigues, disse, que não há diferença real aqui. E se você analisar as declarações, até mesmo as mais recentes, aquela entrevista com o presidente Maduro dirigindo seu carro com Ignacio Ramonet, o conhecido jornalista franco-espanhol, ele estava dizendo a mesma coisa. Quero dizer, é claro que estamos dispostos a negociar e fazer negócios com os Estados Unidos, da mesma forma que faremos com qualquer outro país, mas em condições de igualdade. Esse é o princípio fundamental, claro, e é algo que tem sido enfatizado. Quanto às condições sob as quais esse petróleo está sendo vendido agora, além, é claro, da propaganda e do que vai acontecer, acho que isso vai ficar mais claro nos próximos dias, quando a receita for devidamente administrada. Porque Trump disse uma coisa e eles dizem que vão gerenciar o dinheiro por meio da empresa de petróleo e assim por diante. Mas não sei até que ponto isso realmente vai acontecer. Ainda não sei. Temos que esperar para ver. Isso também é algo que ainda está em andamento, e eu não tenho as informações necessárias para ter uma visão mais completa de tudo isso. E também, do meu ponto de vista, pessoalmente, essa é uma forma de fazer gestão de conflitos em uma situação muito complexa e perigosa. Isso também depende de algo que os Estados Unidos não têm neste caso. Uma delas é a inteligência para lidar com esse tipo de coisa. E a outra, curiosamente, eu estava pensando naquela famosa citação do Talibã, que diz, vocês têm os relógios, mas nós temos o tempo. Acho que este é um desses casos, especialmente quando se percebe que, se olharmos para a mídia ocidental, ainda não parece haver um plano real, um plano coerente sobre o que fazer em relação à Venezuela, além de declarações de bravata. Então ainda é algo bastante dinâmico neste momento, bastante fluido.
E veremos que forma isso vai tomar. Além disso, você viu há alguns dias, Trump ameaçando o presidente Rodrigues e o ministro do Interior Diosdado Cabello, dizendo que se eles não cumprirem ou não cooperarem, poderão ter um destino ainda pior do que o do presidente Maduro. Isso também mostra o quanto há de controle, especialmente porque as declarações vindas tanto do presidente interino quanto do ministro do Interior neste momento são bastante consistentes. Elas estão em linha com o que tem sido comum desde que o governo chavista está no poder. Portanto, é bastante interessante ver como isso vai se desenrolar nos próximos dias. Bem, inicialmente, quando os americanos intervieram, muitos acharam que seria algo como uma invasão, como no Iraque, em que eles conseguiriam formar um governo por conta própria. Mas, quando ficou evidente que não era esse o caso, surge a pergunta de como os americanos planejam administrar a Venezuela, no linguajar de Trump. Agora, porém, parece cada vez mais, como você sugeriu, que se o presidente interino, Rodrigues, não fizer o que mandam, ele sofrerá um destino pior. Vocês atacarão novamente, e ele vai desejar ser o Maduro, essencialmente. Mas onde você se posiciona neste momento? Onde estão a Venezuela e os Estados Unidos? Porque isso pressupõe que deve haver alguma forma de pressão ou algum tipo de negociação. Eu não sei. Se eu estivesse aconselhando a Venezuela, por um lado, eu diria que não vale a pena entrar em guerra com os Estados Unidos, porque isso seria devastador. Por outro lado, também não dá para ser uma colônia dos Estados Unidos. Mas será que existe um ponto de encontro comum que possa conter o agressor americano? Porque se a questão fosse apenas dar acesso à energia para os americanos, então não haveria problema. Mas Maduro, pelo que entendi, também ofereceu isso. Ainda assim, parece que os americanos querem mais uma vez uma esfera de influência exclusiva. Eles não querem que chineses ou russos façam negócios lá. Tem que ser, essencialmente, um posto de gasolina exclusivo para os Estados Unidos. Mas isso é um pouco demais, porque uma vez que você aceita esse acordo, vira uma colônia. Então eles estão negociando neste momento. Ou sabemos de algo a respeito? Bem, sim, é justamente essa a complexidade com que estamos lidando, certo? Quero dizer, você colocou bem, porque acho que é esse tipo de mar turbulento que estamos navegando agora. Eu não tenho nenhuma confirmação concreta de, contato entre as partes, mas é difícil não imaginar que exista. Quero dizer, em algum momento é preciso ter, pelo menos por uma coordenação básica, pessoas dos dois lados. E eu realmente acho que isso deve estar acontecendo. Tudo o que estou dizendo é que não tenho provas, então preciso ser responsável quanto ao quanto posso especular sobre essa parte das coisas. E tenho certeza de que teremos uma visão mais clara, talvez hoje, talvez amanhã, talvez depois de amanhã, mas em breve. Ainda assim, sim, deve haver algum tipo de... Sempre há, sabe? Sempre existem esses tipos de canais em situações como essa. Acho que até mesmo na guerra do Iraque, naquela época, havia pelo menos algumas linhas de comunicação muito simples e funcionais. Eu teria imaginado que esse não é o caso agora, mas o que importa aqui é justamente como superar esse dilema complexo que você está descrevendo. Quero dizer, sim, não faz sentido entrar em uma guerra total. E também não faz sentido simplesmente se submeter e aceitar um domínio colonial completo. Especialmente agora, porque acho que isso também mudou. Acho que Miller é agora quem vai ser, digamos, o possível vice-rei encarregado de lidar com a Venezuela. E claro, ele já exigiu que a Venezuela corte os laços econômicos com a Rússia, a China, o Irã e Cuba. E essas são exigências muito diferentes e muito difíceis de cumprir, só porque você é os Estados Unidos e só porque está dizendo tudo isso. Não acho que funcione de forma tão simples, e não acredito que vá acontecer desse jeito. Você viu quando a presidente Rodrigues tomou posse, as 3 primeiras delegações estrangeiras que ela recebeu foram basicamente Rússia,
China e Irã. Então a linguagem aqui também importa. E provavelmente todos os três estão bem cientes de que dentro dessa complexidade, as coisas serão conduzidas de maneira diferente. Mas não acredito que vá a ponto de haver uma reviravolta completa e simplesmente entregar o país aos Estados Unidos, independentemente de esse ser ou não o sonho ideológico. Mais uma vez, agora que estamos falando sobre isso, sabe, essa mentalidade meio neocon que estamos enfrentando aqui. Mas mesmo em termos neocon, isso é ainda mais vaidoso, mais simples, mais primário do que isso. E acho que isso também é, de certa forma, um serviço ao mundo. Mas também acredito que, se você realmente olhar para isso com a mente mais clara, com a cabeça fria também, e não estou falando de agora, estou falando dos últimos 10 anos, tem prestado um grande serviço ao mundo ao mostrar como o império opera e como isso tem sido declarado de forma tão explícita. Porque muito dessa franqueza também esteve presente durante o primeiro governo Trump. Agora, o que é uma tragédia para mim, Glenn, é que ninguém realmente assimilou isso. Era isso. Não há nuances. Não há sequer nuances entre os partidos democrata e republicano no que diz respeito ao realinhamento estratégico da Venezuela com os interesses estratégicos dos Estados Unidos. É trágico ver como esse campo liberal e até mesmo progressistas na América Latina, que antes eram militantes contra a Venezuela, penso agora em Gabriel Boric, o presidente chileno, estão agora recuando e emitindo declarações conjuntas, condenando o que aconteceu aqui e assim por diante. Não há consciência de quanto contribuíram para isso. Quero dizer, é difícil não pensar agora em como tudo teria sido diferente se o Brasil, lá em 2024, não tivesse boicotado a entrada da Venezuela no BRICS como parceira, não ainda como membro, mas como parceira do BRICS. E este é o resultado. Isso, na verdade, mostra tudo o que foi feito. E agora, outra coisa que acho importante comentar, que você já mencionou, é como os Estados Unidos realmente tentaram encenar uma espécie de desfile de vitória romano com Nicolás Maduro quando ele chegou ao tribunal e assim por diante. Ou até antes disso, quando ele foi levado de Iwo Jima para a base Sinex e depois para Nova York. Mas as imagens que você viu eram bem diferentes e muito caraquenhas para alguém de Caracas como Nicolás Maduro. O jeito como ele apenas disse oi, cumprimentou a imprensa e disse boa noite, feliz ano novo. Esse momento viralizou entre os apoiadores do chavismo e outros simpatizantes dele. Ele estava algemado e basicamente fez esse gesto para a câmera. E este não é o sinal de vitória para nós. Isto é, venceremos. Nós venceremos. Então agora vemos como ele conseguiu manejar a linguagem em um momento que deveria ter sido de humilhação para ele e para a primeira-dama. E então veja, se você observar as impressões dos jornalistas que cobriram o primeiro dia do julgamento, eles também ficaram impressionados com o fato de que ele basicamente se manteve firme e disse o que disse. Não sou inocente, não sou culpado, sou um prisioneiro de guerra. Fui sequestrado da minha casa e sou o presidente legítimo da Venezuela. E acho que isso é muito importante, porque não entrega algo de que os Estados Unidos precisavam desesperadamente, no nível da narrativa. E algo que eles também, sim, pessoas como Maria Corina Machado e a diáspora extremista precisavam, assim como os apoiadores de toda essa desventura. Não sei se você percebeu, Glenn, mas a Argentina agora, a Argentina de Milei, o procurador-geral está na verdade pedindo aos Estados Unidos a extradição de Nicolás Maduro para a Argentina, para acusá-lo de crimes contra a humanidade. Isso é bastante revelador do papel, porque eu já falei sobre os liberais e a esquerda morna até certo ponto. Mas isso também mostra o papel dos estados vassalos na região. A Argentina, de longe, é o mais proativo. E mais do que isso, poderíamos até dizer que não é apenas um vassalo dos Estados Unidos.
Você poderia até dizer que nesse caso é um vassalo de Israel, promovendo os acordos ISA e assim por diante. Mas isso também revela muito sobre o papel que cada um vai desempenhar nesse tipo de situação, em relação ao que é mais importante aqui, Glenn. Que é sim, claro, isso não se trata apenas de uma mudança de regime, e não se trata apenas de petróleo. E claro, agora está evidente que nunca foi uma questão de drogas. Se você acompanhar a acusação, trata-se de uma mudança regional, de remodelar toda a região sob a ótica da nova estratégia de segurança nacional e suas definições de aliados, soberania e assim por diante. Porque não se trata apenas da Venezuela. Não demorou muito para Trump sugerir que talvez o México seja o próximo, ou Cuba, ou Nicarágua, ou Colômbia. Quero dizer, é realmente extraordinário que ele consiga listar tantos países assim. E até os europeus ficaram um pouco desconfortáveis, não a ponto de discordar, mas basicamente os europeus quase imploraram para que Trump apresentasse uma justificativa, porque a palavra mágica é democracia. Se você simplesmente disser, fizemos isso pela democracia, então os europeus podem dar total apoio, porque é isso que temos feito nos últimos 30 anos. Enquanto você disser democracia ou direitos humanos, a guerra é legítima e receberá apoio total. Mas veja, ele não quis isso. Mesmo nisso, deixamos de lado Machado, que havia recebido o Prêmio Nobel da Paz por querer atacar o próprio país. Mas, de qualquer forma, foi algo extraordinário. Em vez disso, ele diz, queremos o petróleo. Nos deu petróleo, agora vamos ficar ricos. Quero dizer, isso é absurdo. É exatamente isso que afasta os europeus, que estavam dispostos a, digamos, fingir que não viam quando os Estados Unidos destruíram sua infraestrutura energética. Mas agora isso está indo um pouco longe demais. Não vejo por que isso seria do interesse dos Estados Unidos. Forçar o mundo inteiro, intimidá-lo a esse ponto. Mas quero te perguntar sobre um tweet específico. Trump foi lá e disse que a Venezuela agora entregará de 30 a 50 milhões de barris de petróleo, vendidos a preço de mercado, e que o dinheiro será controlado por Trump. Então não tenho certeza. Bem, isso soa como um acordo muito específico, mas novamente ele tende a falar demais. Existe realmente um acordo sobre isso, ou é só ele falando? Sim, exatamente. Eu não sei o quão real ou verdadeiro é esse ponto do acordo sobre o qual estamos falando, ou se realmente vai funcionar dessa forma. Honestamente, eu não sei. O que eu sei, com base num comunicado, como eu te disse antes, da empresa estatal de petróleo, é que sim, eu reconheço que vai haver, veja, isso faz parte da política histórica do governo e da empresa estatal de petróleo em relação à venda de petróleo. E também, se você citar, bem, estou ficando um pouco técnico aqui. Eu não sou especialista em petróleo, gostaria de ser. Mas eu ouvi, por exemplo, que com base na quarentena do petróleo, segundo Marco Rubio, isso na verdade ajuda a indústria do petróleo, no sentido de que vai aliviar muitos depósitos que precisam ser esvaziados e depois preenchidos novamente com o petróleo que está sendo bombeado. Então sim, era exatamente isso que eu estava me perguntando algumas perguntas atrás. Quanto, porque eu não sei, além da abordagem oficial. E aliás, a presidente Dance abordou isso detalhadamente ontem, e ela destacou o ponto central, que é basicamente que não há grande contradição aqui, porque essa sempre foi a posição da Venezuela em relação aos seus clientes e parceiros no que diz respeito ao petróleo. Então, eu realmente acredito que há dois níveis operando aqui neste momento. Um é, claro, claramente pragmático nesse sentido, de ambos os lados, de ambas as pontas. E então há o Trump reclamando, Trump dizendo coisas, Trump enlouquecendo com qualquer assunto. Agora, isso é um problema. Ele também está tentando desviar a atenção de duas coisas. Primeiro, a situação recente do ICE, acho que em Minnesota. Sim, Minnesota. Depois, a outra publicação delicada feita ontem à noite, aquela sobre o orçamento militar para o próximo ano. Então, adeus à postura maga completamente. Quero dizer,
Vai ser difícil defender essa. E é bastante perigoso ver quantas coisas estão começando a se desfazer agora depois do ataque contra a Venezuela. Quero dizer, justamente para falar sobre o orçamento. Além disso, ele repreendendo os contratantes de defesa e exigindo que sejam mais responsáveis com o dinheiro e com o próprio país, sobre como operar e como esses lucros precisam ser reinvestidos dentro do país, em vez de, deixar os executivos no meio de tudo isso ricos demais. Então infelizmente, não tem uma resposta definitiva para essa questão. Mas, novamente, vamos ver mais detalhes sobre isso muito em breve, tenho certeza. E tá tudo tão instável agora que é difícil dar respostas definitivas para muitas dessas perguntas. Mas é o máximo que consigo dizer por enquanto. Todo esse conflito é tão estranho. Acho que é isso que pegou muita gente de surpresa. E também, para os europeus, eles pensaram, vamos mostrar nossa lealdade novamente. Não vamos criticar o que Trump fez. Então não é só a América Latina, isso se volta contra os europeus, dizendo, nos deem a Groenlândia. Bem, sim. Mas você sabe, a Espanha fez parte daquele comunicado conjunto entre Chile, México, Brasil, Colômbia e Espanha. Então, pelo menos isso você tem. É algo brando, eu acho, morno. Mas, nas condições atuais, nos termos atuais, acho que vai além do habitual. O caso da Espanha, quero dizer. Mas é só isso, não vai muito além. E claro, a Espanha tem grandes interesses aqui e mantém a relação mais próxima com a América Latina entre todos os países europeus. Na verdade, é a porta de entrada da Europa para a América Latina. Então é interessante pelo menos ver essa fissura muito leve, eu diria, no consenso zumbi que existe na Europa agora. É bem interessante de ver. Deixe-me fazer só mais uma pergunta sobre a legalidade disso. Como é que os Estados Unidos, porque aqui eles prenderam Maduro, o que é meio estranho, não parece ter muita base legal? Se não há base legal, então os tribunais são apenas uma farsa. Caso contrário, não está claro o que vai acontecer. Eles vão declará-lo inocente? Vão dizer, desculpe, nós matamos todas aquelas pessoas e sequestramos o presidente. Aqui, vamos devolvê-lo de novo. Quero dizer, isso não parece uma possibilidade. Então, como estão construindo esse caso? Quais são as provas aqui? Sim, agora quero dizer, o resultado em si é difícil de prever. Mas ainda tenho esperança de que uma das possibilidades seja eles voltarem em algum momento. Não agora, claro, não nos próximos dias, mas eu não descartaria isso, apenas como um exercício de imaginação. Mas é engraçado, é bem engraçado se você ler a acusação. Primeiro quero dizer, já vimos isso, o cartel de Los Soles não se sustentou. Quero dizer, toda essa história do cartel de Los Soles simplesmente não faz mais parte das acusações agora. Desculpe interromper, mas acho que esse é um ponto muito importante, porque eles até admitiram isso, acho que foi o Washington Post, que há, assim, aquele grande cartel de drogas secreto que dissemos ser comandado por Maduro? Pois é, ele não existe. Desculpe, isso não existe. Isso é extraordinário. Em Camp Senhor. Não, por favor. Mas é verdade. Quero dizer, é importante. Na verdade, esse é o centro da acusação contra ele. Chamá-lo de narcoterrorista e chamar o cartel de Los Soles, mais uma vez, o chamado cartel SANS, de organização narcoterrorista e terrorista, para justificar do ponto de vista processual tudo o que fizeram. E isso também explica por que fizeram. Não apenas explica, confirma, porque já falamos sobre isso. Acho que até quando nos encontramos da última vez, discutimos como é muito mais fácil, dentro das brechas e cantos do Estado Federal, chamar isso de operação policial, questão de segurança e assim por diante, em vez de uma guerra, e não buscar instaurar uma democracia wilsoniana.
Não é sobre isso. E agora está claro. Se você juntar isso às declarações sobre o petróleo e também sobre outros recursos, terras raras, ouro, gás, quero dizer, você sabe, a Venezuela está cheia deles. Tem grandes depósitos. É a quarta maior reserva de ouro do mundo, tem a maior reserva de gás do hemisfério e por aí vai. Então, sim, quero dizer, este é um ponto de travessia. São águas desconhecidas. E este é um Rubicão muito tolo e vaidoso, que foi cruzado de uma forma ou de outra. E não acho que isso vá ter a majestade de Júlio César. Estou pensando em pessoas aqui apenas indo e voltando, apenas refletindo sobre uma travessia. Há um ditado aqui: o ouro que olha para trás quebra o pescoço. E eu acho que vou ver muita gente se dando mal nesse tipo de situação, se quer saber. Mas sim, quero dizer, isso é outra coisa. E também é tão niilista quanto possível. Há muitas camadas aqui, Glenn. Você pode pensar, por exemplo, em como eles falam sobre as companhias de petróleo, mas eu tenho enfatizado muito isso. Acho que tudo gira em torno da Exxon, que já controla ilegalmente os poços offshore e as águas em disputa entre a Venezuela e a Guiana. E eles controlam completamente a Guiana agora, o vizinho oriental da Venezuela. Basta entrar na cabeça deles e pensar, eu já controlo essas novas fontes offshore, e agora talvez eu consiga controlar as maiores reservas de petróleo do mundo. Esse é o ponto de vista da Exxon. Mas a Exxon também, aliás, financia muitos dos comitês de ação política do Marco Rubio. Marco Rubio também tem seu próprio interesse pessoal aqui, como grande promotor de mudanças de regime, o filho favorito da facção Tony Montana, do Partido Republicano, o clube neocon do sul da Flórida, e sendo o filho pródigo deles, aquele que foi mais longe de um grupo que sempre foi um problema para o governo dos Estados Unidos desde Kennedy. E ele é o que chegou até aqui. Ele também está, é claro, focado em duas coisas: Cuba como o prêmio final para eles, e a chapa de 2028, seja como vice-presidente ou presidente, quem sabe. Teremos que esperar para ver. E ele está tentando tirar o melhor proveito da situação, estando em uma posição de poder como está. Quero dizer, desde Kissinger não havia um funcionário que controlasse tanto ao mesmo tempo. O Conselho de Segurança Nacional, com todas as autoridades do Título 50 e os poderes executivos que possui, o Departamento de Estado e também o administrador da USAID neste momento. Então é uma quantidade enorme de poder, e ele sabe que pode perdê-lo a qualquer momento se algo acontecer. Ele também superou todos os enviados especiais de Trump, superou Witkoff em Gaza e na Ucrânia, e o mesmo aconteceu com a Venezuela. Então ao próprio Trump, que bem, não há necessidade de comentar. Quero dizer, ele já se resolve com aquele fluxo de consciência esquisito. Ele já está dizendo o que quer dizer. E depois há os objetivos mais amplos do Império, que estão muito refletidos na estratégia de segurança nacional, onde eles percebem, e isso segue de perto a lógica de Albert Colby, já que ele foi um dos principais autores desse documento, uma força motriz por trás dele, que basicamente veja, Lisa Mary Sort me enfrentar a Gino von Edgisembroth. We aren't able to face China directly. It's our only real adversary. That's why also é o nosso único adversário real. É também por isso que estamos delegando outros pontos de tensão a outras pessoas. Mas primeiro, precisamos fazer esse desvio em nosso próprio hemisfério. Expulsar todos os, e aqui estou citando, atores extra-hemisféricos, os ativos de controle, os recursos e os pontos de estrangulamento, para no curto ou médio prazo, em cerca de 5 anos, sermos capazes de enfrentar a China diretamente, de uma forma muito mecânica. Já, como você sabe, a Rússia foi domada de certa forma, ou está ocupada demais com os europeus e todos os parceiros, o que tem uma definição bem interessante aí. Todos os aliados estão fazendo sua parte e se expondo nesse cenário estranho. Então é bem louco até onde isso pode chegar. E já eu não acho que seja apenas uma possibilidade, porque isso se torna um precedente se formos completamente neutros em relação a isso. Quero dizer, e agora? Claro, essa é uma pergunta retórica.
I mean, this is a rhetorical question. But what stops now, for example, the Chinese government? Mas o que impede, por exemplo, o governo chinês de basicamente entrar em Taipei, prender todos os separatistas e declarar a unificação de uma vez? Porque já existe um precedente estabelecido pelos Estados Unidos ou pela Rússia. Quero dizer, o que estou tentando dizer é que isso vai gerar uma reação muito maior do que o esperado em um tempo muito curto. E sim, quanto à reação na Venezuela, se isso piorar, quero dizer, outro conjunto de ataques, Deus queira que não aconteça. Isso não é o Iraque. Não está a 10 mil milhas de distância. É muito perto de casa e o impacto será mais forte. Também é uma aventura autodestrutiva para a sociedade norte-americana como um todo. Quer dizer, sabe, havia esse cara no século XIX, o Inca Dionísio Yupanqui. Ele era deputado das colônias nas cortes de Cádiz, que foi a primeira tentativa liberal dentro da Espanha de ter, bem, sim, um tipo diferente de governo depois de Bonaparte e tudo mais. E ele basicamente disse algo que Marx citou muito, que é que um povo que oprime outro povo é incapaz de ser livre. E como já vimos em Gaza, isso também carrega a semente da própria destruição, como estamos vendo agora na sociedade israelense. Não acho que vá ser diferente nos Estados Unidos nesse sentido. E acredito que essas palavras são tão sábias e relevantes agora quanto eram há 200 anos. Sim, há algo nisso. Esse tipo de opressão corrói a alma de uma nação. Então, não, acho que eles também estão se prejudicando muito. Obrigado por dedicar seu tempo e, por favor, fique em segurança. Espero que não haja mais ataques a Caracas. Mais uma vez, obrigado por dedicar seu tempo. Obrigado, Glenn. Muito obrigado. E é isso daqui, eles não passarão.